2, 3, 4. Allez les filles. A câmera qual é? Em todas? Vocês não se preocupem com a câmera. Eu olho para quem? Aonde? Para mim, Constança. Oi, gente, boa tarde. Na hora, depois da musiquinha. Mas falamos o quê? Boa tarde? Boa tarde. É como se você... A gente está entrando num palco, Estamos na no verdade. Facebook com com vocês. Que disse que tem que pôr a palavra Facebook de vez em quando, né? Legal se eu errar, eu faço sempre o contrário. O concorrente, qual é o concorrente? Eu não tenho igual, né? Mas... Tá no ar já? Eu defini a minha amiga, que é um projeto Marilu, né? Quer dizer, uma instalação Marilu. Eu fiquei encantada com você desde os anos 70, ou 60, gente? Não, 60, Marilu. Ela é engraçada, muito engraçada. Agora ela está fazendo um número porque ela está meio sem graça, Estou meio está tensa. preocupada. Então ela está fazendo assim, essa coisa Almodóvar no ensaio, né? Quer dizer, Daqui a pouco eu me solto. Constanza, oi Marilu. Bom, a minha pergunta é qual é o limite, na opinião de vocês, na hora de seguir as tendências? O que vocês não fariam jamais ou fizeram, usaram e se arrependeram? Um beijo, nada. as bonitinhas, elas. Mandar beijo para elas. Para mim foi complicado porque eu fui editora de moda, né? Durante 20 e poucos anos. Então a tendência eu tinha que não só conhecer, como botar nas páginas da revista. Eu me lembro que nos anos 80, meu marido, o Júlio, na época, falou: meu amor, será que você precisa mesmo vestir tendência? Eu estava usando um pijama de jersey turquesa, com uns bolsos assim. Era uma coisa pavorosa. Aí eu parei e falei: talvez você tenha razão, eu tenho que esquecer a tendência e pensar mais em mim. Mas você nunca seguiu tendência, vai? Aí que está, eu realmente nunca segui tendências. Quando eu era jovem, minha amiga Lídia, nós costurávamos com uma costureirinha, inventávamos vestidos para chamar a atenção. Aí, uma vez, eu me vesti também com um dos vestidos inventados e veio um pretendente meu me buscar e disse: com você assim eu não saio. Eu digo: tá bom, não saio. Eu me achava que estava ótima. Oi Constanza, oi Marilu, desculpa eu estar fazendo esse vídeo do aeroporto, mas eu vivo aqui, vou de um lado para o outro. Eu tenho uma pergunta para vocês: é melhor ser bem vestido e cafona de atitude ou mal vestido e chique de atitude? Mas nenhum nem outro, possivelmente, né? Pedro, que pergunta mais idiota. A pergunta... Pedrinho adorado, que eu gosto muito de você. Você é o ideal. É lindo, bem vestido, bem educado, que mais? E faz perguntas idiotas às vezes, mas tudo bem. Não, eu prefiro uma pessoa com atitude do que uma bem vestida e ser um idiota. Prefiro mil vezes. Não me incomoda que esteja mal vestido. Não sou julgadora do vestido dos outros. Aliás, eu não sei se a gente vai entrar numa coisa sexual, mas eu só tenho atração por inteligência, portanto você não veste a inteligência. E que se chama o sapiosexual, sabia? É tarado por inteligência, sou eu. O que a Jussara está perguntando é que o branco é tabu, ou seja, tabu o branco é considerado velhice. E a velhice é um pecado no Brasil. É isso que minha filha me diz o tempo todo, que ela descobriu. Aqui no Brasil é pecado ser velha. Aqui no Brasil é muito ruim. É verdade. Na Itália você vê
que as mulheres deixam o cabelo branco. Francesa também. Na França também, sabe? As Na americanas Inglaterra. nem tanto, mas, bom, o americano faz qualquer coisa. Mas né? O grande mito feminino é o quê? Ser sexy, jovem o cabelo branco e envelhece. rica, né? envelhece. Quer dizer, a Cinderela brasileira é um conjunto disso. Eu acho que cada caso é um caso, mas continuamos com o cabelo branco, não, né? O que é absolutamente insuportável em sociedade para vocês hoje, a essa altura da vida, e o que é ainda muito necessário em sociedade para vocês ainda hoje? Um beijo para as duas. Bom, você vai responder ou eu, Marilu? Você primeiro. Ah, entendi. Deu uma folga. Bom, para mim o que é insuportável é aquela coisa de ter que ir num lugar que tem um monte de gente e eu não falar absolutamente nada o tempo todo. Oi, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bom? Tudo bem, tudo bom? Tudo bem, É tudo terrível, bom? é terrível. Tudo bem, tudo bom. Ah, não valeu o sacrifício do salto, mas enfim, eu não sei se eu respondi direito, mas então a gente mais e mais dá valor para as pessoas com quem você tem uma comunicação, um jeito de pensar. Para mim, uma coisa insuportável na sociedade é quando você é convidada num núcleo de pessoas que tem um título, por exemplo, são todos psicoanalistas, psiquiatras. Então, agora, quando me perguntam, e você, o que você faz? Eu falo, eu sou cartomante. Pronto, sou cartomante. E eu já tenho preparado vários discursos para falar como cartomante. Por exemplo? Dou conselhos idiotas, falo, olho nos olhos. Você está triste. Sabe? Toda pessoa sempre tem um momento triste. Né? Então, adivinho todas. Bom, a caretice é porque não é que não exista não caretice, mas que a média encaretou. Eu não acho que o mundo está mais careta, não. Tá sim, Marilu. Eu não acho. Assim, quer dizer, não que eles não façam bobagem o tempo todo, mas eles têm um sonho a menos. Ninguém acredita numa outra coisa. Eu vivi os anos 60 e 70, você também, e a gente tinha uma ilusão, fantasia, a gente ia fazer coisas incríveis e tal. Na época, a gente fingia que tinha opinião, porque ia atrás de uns movimentos sociais e de pensamento que eram novos. Hoje já foi tudo meio dito, repetido, etc. e tal. E só quem é muito, muito culto, talvez saiba melhor como se administrar nesse novo mundo, sei lá. Acho que é isso. Temos mais uma pergunta. Marilu, eu morei 1 ano na Argentina e a frase que eu mais escutei lá foi a seguinte: de algum culo saldrá sangue. Eu quero saber de você o real significado dessa frase. O que para você significa? Ele quer saber. Não. Como utilizar. Como Não sei responder pelo seguinte. Nunca escutei essa frase sendo de origem argentina. Tem várias frases com culo, posso falar várias, mas essa nunca escutei, né? Bom, Que também... não sei onde você poderia usar. Eu, que não tenho limites para mim, eu sei quando usar, com quem usar. Eu uso muito a palavra cu em português. Então, meus alunos falam, isso está um cu. Porque é uma coisa que expressa muito. Eu não teria outra palavra para substituir por cu. Então, mas, claro que eu sei com quem usar, onde usar, né? Agora, eu dou uns parabéns para ele. Onde que ele foi buscar? Onde fui? Você devia contar onde você aprendeu essa frase, que talvez a gente entendesse. Eu gostaria de saber. Oi, Costanza. Oi, Marilu. Eu quero saber qual foi a última maldade que vocês fizeram. Qual foi? A última maldade que a gente fez. Que maldade a gente fez? Várias. Eu não sei se eu sou capaz muito. Qual? Eu teria que perguntar para as minhas filhas qual foi a última maldade que eu fiz. Qual é? A última é difícil.
Eu acho que eu não sou maldosa ou nem má, mas eu sou muito irônica, quer dizer. Eu sou sarcástica. Sarcástica, a gente é. Eu sou. Mas é porque a gente leva a vingança no Não, quando humor. alguma coisa me incomoda, eu respondo sarcasticamente. Aprendi, pelo menos, né? Eu gosto do sarcasmo, por exemplo, do humor argentino e do humor judeu. Que ótimo. Eu acho fantástico e eu quero imitar esses dois humores sendo sarcástica. Mas... Na maldade, a gente não fez nada. Eu devo ter feito. Arrancamos perninhas de alguém, né? Inveja eu sinto de qualquer pessoa que canta. Isso, eu queria ser cantora, senhor. Ai, que maravilha. Não consigo cantar nem parabéns a você. Então eu sei o que sinto de inveja. É isso. Eu acho que eu tive inveja mais jovem. Hoje em dia, eu vou ter inveja do quê? Eu dou graças a Deus que eu estou aí ainda desse jeito, entendeu? Graças a Deus. Inteiraça. Mas não é que inveja, porque ela tem, eu não tenho. Mas eu tenho coisas mais interessantes, talvez. Mas que eu invejo quem canta, eu invejo. Eu não, quer dizer, eu admiro. Nunca senti. Ninguém me acredita, mas nunca senti ciúme. Eu senti ciúmes intermitentemente, quer dizer, quando a coisa já não funzionava, eu ficava muito ciumenta. Costanza, cos'è la cosa più pazza che hai fatto per amore? Mais pazza mesmo, sexo no telhado. Como assim? Na telha mesmo. Era porque a gente foi ver a lua e acabou assim. Quebraram quantas telhas? Não Viram uma quebramos lua? telha nenhuma, era boa a telha. Mas é assim, sempre mais alto. Hoje eu não faria nada disso, a gente encaretou. Não acabamos de falar que os tempos são caretas. Não, eu não encaretei, eu melhorei. Porque eu era careta. Eu acho que a coisa mais pazza foi casar com 19 anos em 3 meses. Eu acho que porque eu era virgem. E o Fabrício queria... Não sei, eu acho que essa foi a loucura maior. Marilu, Constança, um beijão pra vocês, muito bom o programa. Eu tenho uma dúvida existencial. O piriguetismo, posso dizer assim, é uma coisa de fora pra dentro ou de dentro pra fora? E se eu quiser me tornar um piriguete, o que eu devo fazer? Bom, a coisa do piriguetismo é... As mulheres hoje que são mais, digamos, evoluídas dentro... Não é bem evoluída, mas se liberaram mais. Se você olha a televisão, você vê, está tudo possível. É isso, é aquilo, uma coisa meio libertária. Elas resolveram encarnar a própria sensualidade, a própria liberdade, a própria não sei o quê. Hoje eu acho até legal porque é uma demonstração de energia nova, um pouco primária, mas é o que é, entende? Então, tem a ver com a dança, se você olha para o carnaval, é isso, tem a ver com a música, tem a ver com o ritmo, tem a ver com o clima brasileiro. Eu acho que é isso. Então, é de dentro para fora e fora para dentro. Olá, Mariluxo. Olá, Condessa Pascolato. Seguinte, 5 minutos como presidentas do Brasil. E vocês tempo suficiente para assinar um decreto. Que decreto seria esse? Beijo. Como presidente da República, nós duas, você e eu, com essa chance, em 5 minutos você tem que assinar um decreto. Qual decreto você assinaria? Eu precisava urgente de uma educação maravilhosa. Eu pela educação. É o primeiro. A educação não resolve com decreto, tem uma coisa mais fácil. Não dá por decreto? Mas, quer dizer, decreto para... O meu decreto seria terrível, porque eu mataria um monte de políticos que estão aí. Diretamente, matava, não discutia nada, pegava e pom. Esse, faria um decreto como presidente.
tem que matar fulano, mengano, senão não O melhora. decreto era um golpe, né? Você instalar a ditadura. Um decreto que mate gente que está aí, nos enervando, nos fazendo sofrer. Esse seria meu primeiro decreto. Depois seria a educação. E o último, porque depois me matava. A menor dúvida disso. 5 minutos. Depois vinha alguém e me matava, mas tudo bem. Tá. E a Constância? Oh, mas se é um decreto que dura 5 minutos, eu não assino nada. Não, em 5 minutos você tem que assinar o decreto. Que depois, vale. O decreto Que vale vai sempre. valer. Não, eu assinaria dizendo que tudo que a gente... quer dizer, o projeto prioritário seria a educação. E logo depois, saúde. Eu queria saber se o charme, ele vem com a pessoa quando ela nasce ou é possível aprender a ter charme? Se sim, qual é a dica mais importante que vocês têm para dar pra gente? Uau, o que é charme? Sei lá. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu me achava bonita, né, para dizer a verdade. E eu era bonitinha. Mas quando eu comecei a envelhecer, as pessoas começaram a dizer: ai, você é uma mulher tão charmosa. Eu não sei o que quer dizer charme Bonita, no Brasil. é bonito ter charme. Não, charmosa não é bem bonita, entendeu? Não. Eu acho que o charme também pode ser construído, mas eu acho que tem algum DNA dentro da pessoa, que, sabe, né? Agora, ela quer dicas, né? Como disse o Deleuze, um devir charme. É. Você tem que ter esse devir, né? Agora, sabe um conselho que eu dou para quem quer ser glamurosa, que é outra coisa e charmosa? É ficar mais quieta possível. Então, eu sou anti-charme caminhando. Não, mas você não. Eu não posso ficar quieta. Você é um personagem, minha filha. Não, mas que personagem? Eu falo demais assim. e falo tudo que me vem na cabeça. Então, mas você é engraçado. Um dia me observaram. Um dia me observaram não, que eu falava muito nas reuniões e muito com as mãos, eu e minha cunhada. E aí eu falei: Betty, vamos fazer assim. Quando alguém nos chama, fazer assim. Não. E nos sentamos e deixamos as mãos assim. E falamos baixo e pouco. Não conseguimos. Não, porque todo mundo falou: o que acontece com você? Está doente? Eu acredito que o pensamento de várias culturas se resume na questão que a gente é uma energia que vem para cá e volta para lá. Para mim, a igreja em si não significa tanto. Eu sou católica, não renego nem nada disso, mas eu acredito sim numa força absolutamente superior, da qual a gente veio e vai voltar de outro jeito, mas vai voltar para lá, entende? Que é todo o universo junto. Então, para mim, eu estou felicíssima assim. Cara ou coroa? Cara. Ai, coroa. Eu adoro coroa. Então vai, joga você. E eu agora tenho que tirar um anel. Senão eu vou ser uma velha ferida, porque sou uma arma. Cara. Ok. Ganhaste, querida. Ganhei.